E a cultura, ela já existe, né? Você não vai criar uma cultura, uma cultura de inovação, né? Ela já existe. Ela existe quando as pessoas, quando a liderança não está ali, quando a área de inovação não está ali. Essa cultura já está acontecendo, né? E aí, se você quer trazer a inovação para essa cultura, cabe também a quem tem essa intencionalidade conhecer a fundo essa cultura, né? Tá gastando a sola do sapato, tá botando as horas ali de relacionamento, seja no online ou melhor ainda do físico também, para realmente conectar com as pessoas e entender qual é essa cultura. E às vezes já tem a inovação ali. Você só precisa reforçar, né? Ou se não tem, como que você traz isso intencionalmente para esses comportamentos que você falou. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Lute, tô aqui no podcast da Monk em parceria com o C-Rebels, junto com pessoas incríveis também que vão se apresentar já já. E o nosso podcast hoje é para falar sobre cultura de inovação e sobre pessoas que fazem a inovação acontecer. Bom, acho que é um tema, né, queridos colegas, amigos, parceiros, que a gente está cansado de ouvir por aí, tanto em podcasts quanto em palestras, talks, todo evento que a gente vai tem um tema de cultura de inovação. E aí, cultura de inovação, ela existe mesmo? Esse vai ser mais um podcast falando de cultura de inovação? Não, por favor. A gente não vai fazer isso com vocês, gente. A gente vai falar aqui muito mais do que só cultura e qual é a nossa visão também em relação a isso. E aí, para começar, eu queria saber se algum de vocês querem trazer algum ponto específico falando sobre por que cultura de inovação não pode ser uma cultura apartada da cultura em si que a gente tem geralmente nas empresas. A cultura é uma coisa só. Então, por que as pessoas começaram a trazer inovação para uma coisa descolada da cultura como um todo? Quando que isso começou, Ana? Como é que você acha que isso Boa. aconteceu? Bom, sou a Ana, um prazer estar aqui com vocês. Cara, assim, cultura de inovação, eu acho que é mais uma das palavrinhas que todo mundo fala. Cortina de fumaça, né? Porque assim, como mede cultura de inovação? Como tangibiliza a cultura de inovação? Ah, eu não consigo inovar porque eu não tenho uma cultura de inovação. Será? Então, eu acho que para mim, cultura de inovação é muito mais uma palavrinha que colocaram aí nessa sopa de letrinhas do mundo de inovação, para às vezes tentar dar uma passadinha ali no sentido de, eu não inovo porque eu não tenho a cultura da inovação. E na verdade, os problemas ali são outros e cultura, como você falou, é uma só, né? Então não tem como desprender muito do sistema como um todo. Então, para mim, é mais uma palavrinha que colocaram. Não Talvez acredito seja muito muito. mais o caso de como trazer a inovação para a cultura de uma organização do que Gosto. trabalhar uma cultura de inovação, né? Trazer esses comportamentos, né? Esses combinados também, para que as pessoas possam ter a segurança de inovar também, né? Errar também, né? O que você acha, Marco? E você, Carol, tem que se apresentar, né? Gente, é verdade. Quem é você, Carol? Eu sou a Oi, Carol. Carol! Bom, eu sou a Carol, apaixonada por inovação e por trabalhar a inovação nas culturas, né, das organizações. Então, acho que esse papo vai ser muito bom, hein, gente? Oi, pessoal, eu sou o Marco, tô aqui com esse pessoal incrível falando desse tema que pode ser, tem tudo para ser maçante, porque a gente não aguenta mais escutar, né? Conforme foi falado no início. Além do que a gente já comentou aqui, a bomba na mesa, né? Uhum. Eu acredito que tem uma componente importantíssima com relação à estratégia, porque também na falta de definição estratégica, as coisas ficam muito soltas, né? E aí a gente tende a usar de outros artifícios, né, para poder colocar uma pauta tão importante que é como que eu continuo agregando valor, entregando valor para quem paga o salário de todo mundo, né? No Uhum. fundo, a inovação é isso. E como que eu chego lá? É, através de um caminho mais natural possível para que a empresa continue tendo lucro e tendo longevidade, etc. Acontece que, na minha opinião, a estratégia, quando ela não está tão clara e tão definida, a gente não sabe para que lado que tem que direcionar, né? Sim. Então, assim, não é nem uma coisa ou outra, são as coisas conectadas, no meu ponto de vista, que tem que ser o alinhamento da estratégia com o alinhamento, né, do seu portfólio,
para onde que você quer evoluir seu portfólio e, portanto, a estratégia direciona, né, traz um senso de urgência ou traz realmente um caminho ali possível, uma área para onde você tem que ir. E a cultura, ela acaba sendo como você vai fazer isso, né, com a inovação no centro, como a Carol trouxe, com a inovação. Quem falou que a inovação tem que estar dentro da cultura, Eu. né? Isso, a Eu Carol mesmo. trouxe como que essa cultura entrou no repertório, né, da inovação, junto com a inovação, e não descolado como a gente cai nessa armadilha. Portanto, é uma armadilha. Eu concordo com você, Ana, que acaba sendo mais uma sopa de letrinhas, porque a gente acaba usando a própria inovação para inovar na sopa de letrinha Uhum. e perde a essência, né? Total. Estratégia e a pauta da inovação dentro da cultura, que é só cultura, ponto, não é de inovação. É. E eu acho que se a gente tangibilizar um pouco também, né? Tipo, ai, cultura, cultura. Pra mim, cultura nada mais é do que comportamento. Então, é a forma como a gente vai abordar e a forma como a gente vai levar qualquer tópico, seja inovação ou qualquer outro tópico da empresa, para cumprir a estratégia. E aí, pra mim, a cultura é sobre isso. É como a gente vai abordar esse tema e como a gente vai se comportar perante as atividades do dia a dia, as interações entre as áreas, as interações entre as pessoas. Então, para mim, cultura é sobre isso. Quando a gente fala cultura de inovação, para mim é muito mais sobre cultura das pessoas, assim, né? Como que as pessoas que estão ali naquele momento agindo sobre um tema ou sobre uma estratégia, né, do ano, ou daqui 3 anos, ou daqui 5 anos, como essas pessoas estão se comportando. E aí, acho que esse comportamento dessas pessoas é que vai facilitar ou dificultar a famosa cultura da inovação, né? Se a gente. Pode falar. Não, e a cultura ela já existe, né? Você não vai criar uma cultura, uma cultura de inovação, né? Ela já existe. Ela existe quando as pessoas, quando a liderança não tá ali, quando a área de inovação não tá ali. Essa cultura já tá acontecendo, né? E aí, se você quer trazer a inovação para essa cultura, cabe também a quem tem essa intencionalidade conhecer a fundo essa cultura, né? Tá gastando a sola do sapato, tá botando as horas ali de relacionamento, seja no online ou melhor ainda do físico também, para realmente conectar com as pessoas e entender qual é essa cultura. E às vezes já tem a inovação ali. Você só precisa reforçar, né? Ou se não tem, como que você traz isso intencionalmente para esses comportamentos que você falou. Boa, convergendo tudo que a gente foi falando aqui, né, em relação à cultura. Então, cultura de inovação e cultura não deveriam estar apartadas uma da outra, se a gente for parar para entender, né, a Verdade. cultura em si. É. Seria muito mais trazer esse comportamento para dentro da própria cultura da empresa e não deixar isso apartado. E, de fato, isso tem que estar alinhado com a estratégia. A gente que trabalha com inovação sabe que se não tiver alinhado com a estratégia da empresa e se a autoliderança não tiver comprada, as coisas não funcionam. Isso também se aplica para a cultura. Então, como que vocês entendem que a gente consegue fomentar comportamentos de cultura se a gente fosse colocar um mundo distópico aqui, que não existissem áreas de inovação dentro das empresas? Vamos pensar aqui, se não tivesse tido esse movimento todo de Open Innovation, vamos fazer área de inovação, vai ter um hub de inovação dentro da empresa. Como é que vocês fariam para trazer essa cultura de inovação, muito mais como um comportamento para dentro de uma empresa que já está ali estruturada, às vezes, há mais de 100 anos, como a gente vê, do que com um hub, programas, hackathon, programa de ideias, que é o que a gente vê geralmente. Eu acho que, assim, clichê também, né? Mas acho que inevitavelmente é falar o que é esse comportamento inovador, né, para as pessoas. E ter incentivos para que elas tenham tempo disponível dentro das suas agendas para dedicar, para pensar mesmo, para criticar o que elas estão fazendo, conversar com os colegas, entendeu? Se conectar mais com a estratégia da organização, porque muitas vezes a gente está ali pelos incentivos do curto prazo, né, das metas, dos resultados financeiros, enfim, de vários resultados que a gente está orientado para cumprir, mas a gente não está com aquele tempo ali, sabe, separado mesmo para pensar o que a gente pode fazer, o que eu posso planejar, pensar numa realidade distópica também na minha organização, na minha empresa, sabe? Então, eu pensaria em algo assim, você realmente dar essa ferramenta para que as pessoas tenham esse tempo ali apartado para isso e zelar por aquele tempo, né? E todo mundo sabendo que todo mundo tem aquele tempo, entendeu? Isso é algo institucional mesmo. Porque senão daqui a pouco, né? Beleza, 3 semanas aquilo aconteceu. Daqui a pouco já tem uma reunião ali importante, sei lá, com a liderança. Aí você já tem que preparar o material. Aí você já tira aquele exercício dali. Daqui a pouco se perdeu, sabe? Mas eu acho que teria que ser algo bem
cuidado, assim. Não sei, pensando aqui alto, tá? Com vocês. Gostei, não tava no script essa pergunta. Não, e eu acho que essa é a beleza desse podcast. É um podcast de perguntas. A gente não tem resposta de nada. Porque se a gente Importantíssimo esse tivesse, ponto, Ana. se tivesse, a gente já estaria fazendo, né? E a gente não tem essa E a gente estaria resposta. cobrando pra dar as respostas. Com certeza. Então, acho que é mais uma discussão, mesmo uma provocação. Eu sinto, assim, que eu tenho pra mim que essa parte de inovação, ela tem que ter uma pitadinha também do indivíduo, sabe? Então, eu acho que tem pessoas que são mais tradicionais, que gostam de seguir padrões e regras, e que não gostam de sair da sua zona de conforto e desafiar ali o dia a dia. Gostam de seguir o modelo e funciona, e tá tudo bem. Mas eu acho que, pra mim, se não tivesse uma área de inovação, como muitas empresas ainda não têm, né? Uhum. Eu acho que precisam ter os heróis, os desbravadores, aqueles que vão ali, aos poucos, fazendo coisas pequenas, né? Porque quando todo mundo fala inovação, a gente já pensa, tipo, nossa, eu sou aqui a empresa mais inovadora do mundo, eu tenho que fazer tudo diferente, eu sou o próximo unicórnio. E, na verdade, a inovação tá em pequenas coisas. Então, pra mim, é começar pequeno, sabe? É começar com poucas ações. Então, eu tô fazendo aqui um negócio no meu dia a dia e achei uma nova forma de fazer. Isso é inovação. E aí eu faço, e aí outra pessoa vê que eu tive liberdade pra fazer isso e faz também. E aí isso vai se criando e vai crescendo até chegar, de repente, a um ponto de precisar ter uma área ou não, né? Acho que tem toda essa polêmica, a gente tá vendo agora toda essa polêmica de área de inovação, não tem área de inovação, vai morrer, não vai morrer, precisa, Tá não morrendo. precisa. Uma vez que tem, né? Vai sobreviver, não vai? Então pra mim é muito sobre isso, assim, eu acho que, claro, de novo, mas reforçando o ponto, né? Pra mim tem essa cultura da empresa, então tem empresas que tendem a ser mais soft na forma de abordar o seu funcionário ou de sufocar alguma coisa muito diferente ou não. Então acho que tem um componente cultural muito importante. Mas eu acho que tem também o espírito aventureiro do indivíduo, sabe? De querer fazer, de ser questionador, de não se satisfazer com o que tá rolando ali no momento, de querer fazer diferente. Enfim, então acho que tem um componente do indivíduo muito importante. Uhum. Total, né? Quero te ouvir e, assim, só para te complementar, a inovação sempre aconteceu dentro das empresas. As pessoas estão inovando o tempo todo, desde que o mundo é mundo, assim, né? A dor faz com que a gente pense em novas formas de fazer as coisas. Então, não precisou de uma cultura de inovação, de uma área de inovação, Sim. para as pessoas começarem a inovar dentro das empresas. É verdade. A gente só envelopou, de certa forma, isso para talvez canalizar um pouco mais, né, no momento Ou talvez do dia escalar zero. também, né, a inovação, porque sempre teve, mas como é que você faz isso ser um movimento coletivo na Perfeito. organização para que seja muito mais potencializado também, né? Quero te ouvir, Mar. Não, eu ia falar exatamente esse ponto, pegando o gancho nesse conformismo e tal. Como que era antes, né? Antes da gente dar nome. Já tinha, quer dizer, a inovação não é uma coisa nova, mas a inovação do jeito que a gente vê hoje, com muitas definições, né? E até um Fórmulas romantismo também, ali né? envolvido, né? Assim, de querer explicar. Mas assim, e as empresas centenárias que sempre entregaram coisas revolucionárias, né? Para o Estão de mundo, pé há etc. 100 anos, né? Que estão de pé há muito tempo, É. né? Elas trabalhavam um inconformismo para resolver alguma coisa real ali, alguma coisa que movia as empresas a resolver algum problema, né? Igual você trouxe, Lu. Então, eu acredito que a gente tem que voltar com isso sempre, né? Relembrar isso sempre. O que a gente está resolvendo? Que problema que a gente tá... Isso também é bem clichê, né? Mas, enfim, como que eu trabalho algo concreto e real e como que eu chego lá só fazendo, entendeu? É que pra mim tem Deixar natural. um mix muito importante, que eu acho que é um pouco do que a gente vê hoje, existe a inovação diária ali, que todo mundo faz e tá no DNA das pessoas, e às vezes a gente inova e nem sabe que inovou, e quando viu, inovou. E eu acho que a grande diferença que eu vejo é como a gente inova estando na zona de conforto, né? Então, como eu penso num futuro se eu sou líder hoje de mercado, e se eu não vejo nenhuma ameaça iminente, se eu tenho, às vezes, uma dominância. Então, acho que, para mim, a área de inovação e a cultura e o ecossistema e tudo isso que se falam é muito mais pensando, ok, eu tô confortável hoje, eu tô bem, eu tô crescendo, mas e se amanhã tudo mudar?
E aí eu acho que aí entra essa pitadinha de forçar uma inovação onde não precisa, porque a inovação na dor, ela é muito mais simples, né? Então, ou você faz ou você morre, não Uhum. tem muita escapatória. Mas e a inovação no conforto? Uhum. E acho que aí é que tem aí uma pitadinha. Eu acho que tem um ponto também, né? O Marquinho, mestre da ambidestria aqui, né? Vai poder falar. Mas, assim, muitas vezes essa inovação que a gente percebe que tá aí espalhada pelas organizações, muitas vezes ela é incremental, né? Mas como é que a gente olha estrategicamente, né? E o incremental não vai levar a gente adiante, né? A gente sabe que ele ajuda, ele fomenta essa cultura, reforça e tudo mais, mas tem que se olhar estrategicamente para o portfólio, como o Marco falou, né? Então, assim, nem todo mundo vai estar com essa cabeça de olhar futuro, principalmente por questão de incentivos, né? De estar tudo bem, muitas vezes, você não tem aquela urgência, né? Mas acho que o Marco pode falar muito bem dessa questão da ambidestria. Então, e aí, a ambidestria conectar com a cultura e conectar com hoje é muito difícil, né? E esse é das perguntas de $1 milhão, né? Como é que você trabalha? Você tá com uma estratégia de ambidestria e faz ela que tá tão descolada da realidade, do bater de bumbo do dia a dia, das pessoas que estão aqui. Elas se sentem também conectadas a isso. O que você acha, E Marco? tem que ser planejado, né? Tem que ser planejado e intencional. E antes de falar da ambidestria, o ponto que a gente estava falando com relação a você ter um problema real, né? E a partir disso você então inova, volta na estratégia. Porque assim, eu acredito muito na a inovação, toda inovação, né, é um processo criativo. Acaba sendo um processo criativo, né? Para agregar mais valor para quem paga, como eu falei no começo, para quem paga o salário de todo mundo, remunera os acionistas, etc. Portanto, quando a gente olha, né, para um problema, a gente precisa de um norte, que é a estratégia, para poder conseguir concretizar aquilo. E vem muito da liderança, vem muito dessa inspiração. Né? Quanto mais a gente inspira as pessoas, no meu ponto de vista, mais a gente libera o melhor das pessoas e que vai reverberar no negócio como uma consequência quase natural. Eu acho que nessa vontade que a gente começou a querer definir cultura de inovação e etc. Mas o meu toque seria, na pergunta inicial, de realmente, assim, como que eu, enquanto um líder de inovação, eu, enquanto um líder de negócio, independente de líder de inovação, eu, enquanto um líder de negócio que precisa de inovação, não é uma coisa ou outra, o quanto eu inspiro e mobilizo as pessoas para aquele norte da vocação e da missão da minha empresa. Agora, se a empresa não tem nem missão definida, não sabe nem qual é a vocação, não tem estratégia, aí, né, gente, pode dar nome de qualquer coisa que a gente quiser dar. Sim. Que não vai rolar, né? E aí a ambidestria, eu acho que tem um papel fundamental, uma vez que você tem o norte e uma vez que você entende que você precisa de olhar tanto a inovação incremental do dia a dia, eficiência operacional, né, que garante ali uma margem boa para o seu negócio, quanto uma inovação que vá trazer, né, ou um olhar de negócio. Vamos tentar usar até o fim do podcast sem falar a palavra inovação? Vamos ver se a gente consegue. Um bom desafio. Ou um olhar de negócio que vai fazer o próximo core business nascer, né? Que isso é o outro lado da ambidestria. Então, como que eu cuido do futuro enquanto eu faço hoje, né? Isso é uma estratégia. Preciso disso? Tem empresa que precisa mais, empresa que precisa menos. Na minha opinião, todas precisam um pouquinho. Sim, né? diferentes proporções. E às eu também vezes as concordo. melhores são aquelas que nem definem, só fazem. Sei lá. Eu queria puxar esse gancho, então a gente vai ficar no desafio sem falar a palavra? Vamos. Aquela palavra. Tá, então a gente tá Se falando falar, de tem que botar um pé na edição aí, né? Vamos lá, Vai ser edição. bom, A gente vai não ser pode bom. falar aquela Se palavra. falar, tem que virar água, tá? Então a gente tá... Quero ver que Adorei água- virar. Shot. 3 horas pra gravar o podcast que a gente vai toda hora no banheiro. Mas, bom, a gente falou aqui, enfim, de diversos pontos. E aí a gente fala de cultura, né? A gente falou bastante olhando pra dentro da empresa, mas tem um ponto também de cultura que é como você se relaciona com o que tá fora. As empresas, geralmente, elas tendem a ficar muito dentro do seu próprio mundo. E talvez essa cultura que foi
alocada ali, né, como uma cultura de coisas diferentes, coisas novas, Descolada, também foi né? com esse propósito, da gente saber, das empresas conseguirem se relacionar com o ecossistema externo, né, com outras soluções externas que até então não estavam sendo tão visadas. E aí eu falei aqui do futuro distópico, se não existisse, né, as áreas Dedicadas. daquela coisa, que a gente não vai falar o Dedicadas nome. a pensar o futuro, a inspirar. E aí eu queria trazer uma nova reflexão agora, de um novo ponto de vista. Uma vez que a gente tem áreas, né, dedicadas, que a gente já tem muitos programas, né, falando desse viés cultural, como que vocês enxergam também essa cultura e como que a inovação vai permear aí os Bebe. próximos anos, né? Porque a gente eu não tenho visto, pelo menos, muitos conteúdos falando sobre isso. A gente ainda está falando muito sobre inovação, 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 inovação. Nossa, agora acabou. Mas daqui para frente eu queria escutar vocês, como que vocês visualizam também essas áreas de inovação que, enfim, eu, Luísa, acredito que elas têm um tempo dentro da empresa. Elas chegam, fazem um primeiro fomento, provocam as primeiras pessoas, se acoplam na cultura da empresa, e aí? Como é que vocês veem isso depois? Qual que seria o cenário ideal das áreas dedicadas à inovação que a gente vê hoje? Como é que vocês enxergam? Qual que é o palpite de vocês para a gente assistir esse podcast daqui a 4 anos e falar, caraca, chegamos próximo? Não, viajamos. Eu acho que tem que ser um resgate e desmistificar toda essa questão. Porque agora é isso que está no foco, né? Todo mundo falando que está ocorrendo um ajuste. Tem um hype também, não Tem tem? um Você hype sente que está isso? acontecendo um ajuste. Obviamente, gente, como a gente falou no comecinho, as coisas sempre aconteceram. Criaram a roda, criaram o O ar-condicionado, avião. criaram várias coisas e não tinham nome para nada, né? Uhum. E a gente, então, foi dando nome, foi robustecendo né, a gestão. Eu acho que tem que ter um resgate da razão das coisas, de existência das coisas, e menos nome, né? Menos rótulo, assim como estratégia. Estratégia também teve no hype. Estratégia, plano estratégico e não sei o quê, já teve no hype. Tem área de estratégia até hoje. Precisa matar a área de estratégia? Não precisa, porque existem processos importantes para que a estratégia tenha os frameworks adequados de acordo com aquela empresa. Agora você precisa saber o que você está fazendo. Senão você vai rodar o quê? Um SWOT para quê? Um plano estratégico para quê? Se você não sabe nem o que você vai fazer com aquilo, né? Tem muita gente que nem sabe usar o SWOT e acha que sabe, né? E para nas letrinhas do SWOT e não desdobra a estratégia de quando você cruza o S com W, não sei o que, não sei o que lá. Mesma coisa, RH. Precisa de área de RH? Todos somos gestores, não é? Afinal de contas, precisa. Mas por que tem que ter? Porque tem que ter framework que olhe questões de equidade, que olhe em vários pontos. Portanto, tem que ter um ajuste, desmistificar. Uma vez que agora a gente já sabe fazer, né? No começo, virou um pouco dessa bolha, porque todos fomos aprendendo e fomos dando os nomes e fomos contratando pessoas que nem sabiam, mas falava que sabia, né? Agora a gente já ficou mais esperto e mais atento. A partir desse momento, a gente tem que trazer o centro ali da missão, assim como a área de RH, assim como a área de estratégia, para o que realmente importa, porque não tem mais espaço para contratar quem não sabe fazer, né? Inovação espuma. Não falei inovação, gente. Inovação Não, a Luísa já espuma. era pra ter acabado a água acabado com a dela água já. dela. Mediadora, Ficou assim, moderadora. Então é isso, gente. Tem que voltar para o que realmente. Inovação é para entregar valor. Óbvio que é para entregar valor. Não é para ser Aumentar espuma. O resultado, resto tudo é continuar meio. É dando, né, lógico. dividendos, Como mas que Eu acho que uma entrego? coisa que você falou dessas duas áreas, né, que você citou de exemplo, estratégia e RH, e pensando nesse futuro, assim, todas essas áreas são guardiães de uma estratégia, de processo, são áreas transversais ali, Perfeita, Carol, e que perfeita. tem uma governança para Sim. tratar o assunto RH, tratar o assunto desenvolvimento de pessoas, Exato. o planejamento estratégico, desdobrar, garantir que ele está desdobrando, né? Então, acho que a inovação vai caminhar para... Uma vez que a gente chega lá, beleza, todo mundo é inovador, todo mundo está fazendo algum projeto, todo mundo tem as suas horas ali dedicadas para pensar incrementalmente, pensando no futuro também. Tá, o que eu vou fazer se isso aí já tá check, né? Aí é muito mais a governança, muito mais garantir que todas as áreas estão
tratando do mesmo tema e dando esse reporte, vendo o que precisa ser ajustado. Eu imagino um caminho assim. Eu tenho uma visão parecida, óbvio, e aí só queria trazer mais alguns pontos para pôr uma pimentinha na discussão. Eu acho que a área de inovação, para mim, vai ser uma coisa muito cíclica. Então, assim, e todo mundo faz, todo mundo é inovador, maneiro, a gente reinventa a roda todo dia. Aí vai chegar um momento que todo mundo vira igual a todo mundo. E aí não precisa de uma área disso, porque todo mundo faz igual a todo mundo. Até que vai aparecer alguém que vai fazer uma coisa diferente. E aí essa empresa vai se destacar, ou esse negócio vai se destacar, e aí eu quero ser que nem ele, para eu ser que nem ele, eu tenho que me comportar que nem ele, para me comportar que nem ele, eu não consigo, porque eu tenho uma cultura que bloqueia eu ser ele. Aí eu crio um silo dentro da minha empresa para fomentar isso e eu virar essa empresa modelo, até que todo mundo segue esse mesmo caminho e vira um platô. Então, eu acho que é cíclico, mas eu honestamente não acho que vai ser uma área que vai morrer. Eu acho que vai ser uma área que vai mudar e vai se modificar ao longo do tempo. Então, se você pensar, por exemplo, no RH, anos atrás, tinha outro papel, era outra forma de abordar, era outro jeito de se comportar, eram outras pautas que eram olhadas por essa área. Então, eu acho que, para mim, essa área de inovação vai acontecer muito parecido. Então, hoje está no hype programas de inovação, hackathons, e Open Innovation, e CVB, Sopa de CVC, letrinhas. e tudo que você quiser chamar. Até que todo mundo vai ter isso já incorporado nas áreas de negócio ou na empresa ali no dia a dia, não vamos precisar ter uma área, e essa área vai ressignificar e vai ganhar um novo movimento. Então, eu não acho que é uma área que vai morrer. Eu acho que sempre você precisa ter uma área, justamente pelo que o Marquinhos comentou, assim, de ter uma governança, de ter alguém provocando, de ter alguém ali com um olhar meio externo, né? Às vezes você está muito imerso no seu negócio, você não consegue ter essas visões muito fora daquele dia a dia. Então, acho que precisa ter alguém ali provocando e cuidando da direção, né? Do direcionamento das áreas. Então, eu realmente não acho que vai morrer. Mas eu acho que vai ressignificar muito, e eu acho que muito mais rápido, né? Porque as coisas hoje são muito mais rápidas. Sim, Então, total. eu acho que a gente talvez esperou 10 anos para chegar onde a gente está hoje. Talvez daqui a gente já tenha mudanças, né? Então vai ser uma coisa muito mais acelerada. Eu posso estar com uma visão muito otimista, mas eu vou dar meus 2 centavos de contribuição de como que eu enxergo também. Olhando para a inovação muito mais como um comportamento, né? Eu acredito que as áreas de RH, né, de gestão de pessoas, que são quem fica com essa governança de fomentar comportamentos, fomentar, né, visão e tal, como que as pessoas vão se portar e como que elas vão ver as coisas dentro daquela empresa, eu acho que vão ser os grandes guardiões ali de uma questão que a gente hoje chama de cultura de inovação. Então, eu acredito que isso vai estar acoplado com uma área de gente e gestão. E eu acredito muito que a área de inovação em si, ela vai ter um papel de facilitar para que as coisas aconteçam dentro da empresa. Então, não vai ser a área de inovação que vai ficar puxando tudo para acontecer, mas uma vez que as pessoas são trabalhadas dentro de um viés cultural que a empresa mesmo já está propondo, junto com toda a cultura que vem abarcada desde a fundação e tudo mais, as pessoas vão estar mais empoderadas, elas já vão estar olhando para o dia a dia dela com uma lente de, cara, eu preciso achar um problema real, qual que é o problema dessa área, desse setor, porque a gente fala de problema também, né? do cliente, a gente fala disso, parece uma coisa tão boba, mas as pessoas não olham para o problema real. Tipo, elas não é tão fácil assim. A gente faz uma sessão de design thinking, não é todo mundo que tem familiaridade, mas isso eu acredito muito que é uma habilidade que pode ser treinada e acoplada numa cultura mesmo, né, da empresa, do negócio ali como um todo. E aí a área de inovação fica como facilitadora. Então a pessoa já chega mais, né, preparada, com a demanda mais validada, para você só fazer a articulação tanto internamente quanto externamente, que eu vejo que o grande desafio das empresas é conseguir se conectar com o externo. Das experiências que eu tenho dentro de empresas, eu vejo que era muito isso. Internamente, as pessoas se transitavam bem, entendiam muito seus problemas, suas dores, etc., mas ficava nesse desafio de como conectar tudo isso com o externo, ou como usar o que está fora para também alimentar a estratégia e a gestão e a cultura interna. Mas até isso é novo, né, Lô? Se você for pensar. Porque até pouco tempo atrás o mundo era muito linear. E todos os modelos de negócio seguiam aquela linearidade, né? Da matéria-prima até o cadeia de produto valor, acabado. né? Era uma Sempre. linha, né? Hoje em dia, se você
você pode fazer a escolha de ter um modelo de negócio mais linear, mas a gente já sabe que esses modelos de negócio, eles convertem 2x, 3x no máximo, né? 3 vezes. Então, os modelos de negócio que são mais rentáveis, que trazem mais lucratividade, são os que estão mais para o lado descentralizado, Uhum. portanto, os que dependem mais de conexões do ecossistema, Total. né? Então, daí você pega serviços, aí você vai evoluindo para modelos de negócios viabilizados pelas tecnologias digitais, ainda mais, maior escalabilidade ainda no ponto da escalabilidade que a Carol trouxe. Mas isso também é tudo muito novo e veio junto com essa bolha, no qual a gente foi rodando na onda, batia na areia, voltava, e a gente tá se entendendo nessas definições do mundo que ficou mais complexo e, ao mesmo tempo, com mais possibilidades. Então, por isso que eu acho que essa arrumação, ela é necessária. Eu gostei do ponto que trouxe deixar trazer para o RH as coisas que o RH podem ajudar como facilitação, cultura e essas questões Competências, todas, né? Comportamental, Skills, é. gestão de mudança, Comportamental. que é algo que a gente, na maioria das empresas que eu vejo, a gente negligencia pra caramba, de ensinar as pessoas a trabalhar mudança e vai tudo muito doído, né? E pode ser bem feito e assim vai. Então, e a outra parte, trazer a responsabilidade da estratégia também, né? Que é o ponto que a gente falou aqui, e eu volto a falar nisso, que eu acho que essa arrumação passa por isso, de não descolar, né? Então, não descolar para onde eu preciso chegar e como que eu vou chegar junto com essa estratégia. E inspirar, né? Porque se a gente inspira as pessoas sabendo da estratégia, vão poder... E se a gente alinha os incentivos, que foi o ponto inicial, cara, é o melhor dos mundos. E eu tô feliz, inspirado e quero retorno, né? Porque todo mundo quer retorno. Inspira e também traduzir, né? Traduzir, Porque às vezes tá ali inspirar na de uma... estratégia, tá ali com o conselho, com o board, tudo muito amarradinho ali, mas você vai descendo para os níveis e você tem que traduzir. Não vai da mesma maneira que você vai levar isso adiante em todos os níveis ali Verdade. organizacionais, né? Exatamente. Por isso que as competências, né, lá listadas lá no World Economic Forum e etc., são as competências mais voltadas para essa liderança que consegue comunicar, né? Que consegue trazer isso. Porque cobrar pragmatismo é uma coisa. Agora, você comunicar de uma forma pragmática, sem tirania, né? No sentido ali do que é mais óbvio. Ah, eu quero a margem, eu quero... É lógico que eu quero a margem. Todo mundo quer margem. Mas como é que você traduz e numa linguagem pragmática e inspiradora, porque não precisa descolar as duas coisas, tá tudo certo, mas são as competências mais difíceis do líder do século XXI, né? De trazer E isso aí, pra Marquinhos, eu vida. acho que tem muito a ver com cultura pessoa, porque como você traduz tudo isso, como você torna isso inspirador, factível, tangível, executável, tudo isso pra mim passa muito pela cultura da empresa, óbvio, porque tem empresas que têm essa facilidade de transpor a estratégia para todos os níveis e de fazer isso fluir muito mais fácil internamente. E também tem a cultura da pessoa que tá ali, né? Do líder que tá ali no momento. Então, acho que para mim é muito importante a gente manter essa cultura da empresa muito viva, no sentido de tornar aberto, tornar livre a comunicação dentro da empresa e fazer e garantir com que isso se permeie independente do líder que tá ali no momento, né? Porque também a gente vê muito isso. A cultura, entre aspas, da empresa é sempre a mesma e permeia por muitos anos, mas troca o líder, troca a cultura, porque troca a forma como ele interpreta a cultura, ou como ele se comporta, e aí a gente vai perdendo tudo o que Vira a gente cíclico, construiu. né? Igual você falou. Né? Exatamente. Ó, nosso tempo aqui tá acabando. E aí, como você falou, é um podcast de perguntas, né? A gente levantou várias questões aqui. A gente não estava aqui para dar respostas, eu acho que era muito mais para provocar aqui Reflexões. reflexões, boa. E aí eu vou pedir para cada um de vocês deixarem uma reflexão ou uma pergunta final pra gente encerrar, topam? Bora. Quem começa? Qual é a próxima sopa de letrinhas? Qual é a próxima sopa de letras? Essa é a pergunta. Porque virá. Hoje eu já... vai. Não é? Mas é o que a gente vai fazer da estratégia nesse mundo novo, né? Porque a estratégia é algo super antigo e a gente
a gente precisa ter essa responsabilidade, entendendo que muitas coisas foram uma bolha. Hum. O que a gente faz com a estratégia? Essa é uma pergunta-chave. Boa. Pensei aqui agora, tá? Freestyle, Uhum. mas eu acho que assim, quando a gente tá falando de estratégia, de futuro, né, de cultura de inovação, a gente tem que fazer isso, tem que promover isso, né, na cultura organizacional. Eu só acho que tem que ter um cuidado, porque quando a gente tá muito mirando o futuro, a gente já sabe que o Brasil é o país mais ansioso, né, do mundo. As pessoas estão com níveis elevados de burnout, né, de inclinação a ter burnout, enfim. E aí, quando a gente tá falando de futuro, né, e a gente já realiza alguma coisa, já precisa ir pra corrida do outro, sabe? Isso pode trazer um nível ali de ansiedade, de burnout, sem ser Haribo, tá, aqui, mas eu acho que é algo pra se zelar e olhar dentro da visão maior, mais ampliada, né? Para que isso seja sustentável também, né? Para que isso não estresse e não sacrifique, né, aquele time que tá ali, claro, entregando hoje, mas também pensando no futuro. Então, acho que esse é um ponto de cuidado pro RH, para a área de inovação, para todo mundo ter ali dentro desse contexto organizacional. Boa, Boa. Aninha. Eu acho assim, o resumo de tudo é vamos falar menos e vamos executar mais. Nossa. E aí, assim, ai, cultura, não cultura, faça, sabe? Mesmo que pareça que não dá, parece que a cultura não deixa. E aí, acho que a gente estava conversando até ali antes e o pessoal mencionou um famoso livro que muda visões. Eu não li esse livro ainda, mas se a galera Recomendação falou. dos amigos, Se né? a galera Se ela falou é falou, a gente bom, lê. então. E o livro chama Walk the Talk. Então, acho que pra mim faz todo sentido. E parar de blá blá blá, de tem, não tem, consigo, não consigo. E tentar executar mais. Acho que é só executando que a gente vai ver se dá certo ou não. Uhum. Boa, E obrigada, você, pessoal. A minha Lô? pergunta vai ser para você que está assistindo. O que você acha que tem que acabar? Para onde você acha que vai a cultura de inovação? Quais são os caminhos que vocês visualizam aí também para os próximos anos? E a gente está super aberto para escutar e para debater também. Continuar essa conversa, né? Continuar essa Sim. conversa. Muito Obrigada, obrigada. Valeu, gente. gente. Obrigada.